Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bruno Galdino aqui passando para deixar aqui um insight para você pensar pra caramba, porque o que eu vou falar agora diz respeito à direção que você está indo e que eu está indo, que nós estamos indo. E isso vai te ajudar em dois aspectos. Aspecto número 1, no seu negócio. Você que é empreendedor, que tem um salão, ou que é cabeleireiro, que é profissional, não importa, vai te ajudar nesse aspecto. E também vai te ajudar num outro aspecto que eu gosto muito de citar, que é a sua espiritualidade. Você precisa trabalhar isso, beleza? Existe um ponto que eu gosto muito chamado tríade. E essa tríade é você conseguir fazer a junção do seu espiritual, do mundo dos negócios e família, beleza? Só que hoje o que eu vou falar vai de encontro principalmente com a questão do seu trabalho e também com uma questão da sua espiritualidade. Pensa comigo o seguinte, o que eu vou dar aqui como referência, estou olhando aqui para os meus rascunhozinhos, é o seguinte, ponto número 1, direção. Seguinte, tem muita gente falando sobre isso, onde nós estamos saindo do ponto A e queremos chegar no ponto B. O que nós precisamos fazer para isso acontecer, beleza? Então, primeiro que a gente precisa entender é que eu extraí algo de uma série, inclusive, na verdade, eu ouvi isso, quem falou isso foi um cara chamado Hugo Rocha, e ele falou isso, despertou minha mente, e eu gostei bastante que eu assistia os Vikings, e aí nos Vikings, que são ali uma época bem antiga, a galera estava ali conquistando terras, invadindo tal, porque precisava, eles usavam um meio de transporte. Então pensa aí comigo, veículo, grava essa palavra, veículo. E o veículo que eles tinham naquele momento era embarcação. Só que a maioria dos navegantes, eles iam muito perto, porque quando saía próximo ali das margens tal, entre aspas, se perdiam, morriam e tal, a maioria não fazia isso. Só que um cara chamado Ragnar teve a coragem de ir mais longe e conquistar mais terras. Você tem coragem de ir mais longe? Vamos falar isso no aspecto agora negócio e já vamos falar também no aspecto espiritual, beleza? Então é o seguinte, ó, primeiro aspecto que nós vamos trabalhar vamos falar aí no aspecto espiritual, beleza? Quando a gente fala sobre veículo, a gente, para chegar do ponto A ao ponto B, o que ele fez de diferente? Ele criou algo, deixa eu escrever, chamado bússola. Exatamente. O que ele fazia? Essa bússola, ele pegou uma madeira, um prego, fez ali as marcações do norte, sul, e o sol refletia e mostrava para ele o norte. Significa o seguinte, quando ele estava no trajeto dele, se ele percebesse que a bússola mostrasse que estava fora do norte, que teoricamente é essa direção, ele alinhava o barco dele, ele alinhava o veículo dele para que chegasse lá. Só que o negócio também tem um outro ponto. Qual que é o ponto? Existe a necessidade de você, primeiro, saber que existe um veículo. Segundo, você ter combustível no veículo. E terceiro, você entrar nesse veículo e você agir, fazer ele andar. Que aí trabalharíamos talvez combustível. No mundo espiritual, nós podemos dizer quem é a sua bússola. Eu vou falar o que eu creio, tá bom? Eu creio na Trindade, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. E eu acredito no Espírito Santo. Então, eu entendo que a minha bússola, a sua bússola, pode ser o Espírito de Deus. Beleza? O Espírito Santo de Deus. Agora, ele pode guiar. É ele quem vai dizer para você, se você acredita no mundo espiritual, que há algo que rege tudo que existe, ele é a sua bússola no mundo espiritual. Ele vai te dizer para onde ir, para onde não ir. Beleza? Então, se eu tenho uma bússola, eu vou ouvir a voz dele. E quando eu peço orientação através de uma oração, através de ler uma palavra, se você acredita na Bíblia, eu acredito que ela é a maior bússola que existe. Então, ela vai te ajudar a alinhar a direção para o norte que você está seguindo. Beleza? E aí é agir. O combustível é você ter a sua vida espiritual, em oração, você tá ali lendo a palavra, ouvindo, beleza? No mundo dos negócios, como é que isso funciona? Você precisa também ter um parâmetro. E esse parâmetro que você vai ter pode ser, por exemplo, mentores. Você ter pessoas que entendem, que sabem o caminho, que vai te dizer, olha, aqui você está fora do caminho, então você tem que arrumar aí, utilizando essa bússola, utilizando essa orientação, como se fosse a orientação que eu falei, por exemplo, dando o exemplo do Espírito Santo, tá bom? Agora é o seguinte, partindo daí, eu tenho que ouvir, e não só ouvir, eu tenho que colocar em prática. Então eu tenho que estar estudando, buscando esse conteúdo para que, claro, eu possa colocar em prática. Beleza? Agora vamos falar sobre a ação e combustível.
qual é o seu combustível, porque não adianta colocar o veículo em movimento, você precisa ter combustível, você precisa fazer acontecer, beleza? Eu te falei que no mundo espiritual, isso talvez oração, jejum, a pessoa está se consagrando. E no mundo dos negócios, qual é o combustível? De fato, você usar as ferramentas certas. E hoje, Facebook, Instagram são as melhores ferramentas que tem para isso. E qual é o combustível? Você levar o seu conteúdo até as pessoas certas. Você está na rede social para vender. Se você é cabeleireiro ou se você é do mundo dos negócios, você está lá para vender. Você não está lá só para consumir, beleza? Depois eu falo para você quais são os 4 pontos que gira em torno da rede social, tá bom? Que um deles é consumir, o outro é vender, beleza? Agora o seguinte, se você sabe, tem 2 caminhos. Você alcançar os seus clientes através do orgânico, e aí é um tipo de combustível mais fraco, ou você usa o combustível do tráfego pago. Se você não sabe o que é tráfego pago, em algum lugar aqui da página onde você está vendo, eu provavelmente postei alguma coisa que fala sobre isso. Como alcançar mais pessoas por orgânico ou por um tráfego pago. O tráfego pago, você está dizendo para o Facebook, entrega para as pessoas certas, entrega para mais pessoas o meu conteúdo para ser vendido, beleza? Então, quando você tem esse combustível, você sabe aonde quer chegar, você vai ter ali alguns parâmetros para você estar mirando, olhando, para você corrigir o curso, beleza? E aí, dentro do processo dos negócios, quais são os parâmetros que você usa? Então, talvez, dentro de um processo de entregar o conteúdo ou, após isso, entregar o seu processo de venda, você tem que olhar alguns parâmetros que seriam ele. Talvez, quanto está me custando alcançar esse cliente novo? Quantos clientes novos eu preciso alcançar para fazer uma venda e quanto me custa essa uma venda? Entendeu? Eu vou repetir. Quanto está me custando para alcançar clientes novos? Então, por exemplo, eu estou tendo que investir R$1.000 para alcançar 1.000 clientes, tá? Um exemplo. E aí, eu vou colocar uma taxa bem conservadora de 1%, beleza? De retorno. 1.000, 10%, a gente está falando de 100. 1%, 10. Então, eu alcanço 1.000 clientes. Desses 1.000 clientes, eu tenho uma conversão, ou seja, 10 deles me retornam. Então, eu estou gastando R$1.000, alcançando 1.000 clientes e eu consigo ficar com uma margem de 10 clientes. Aí eu faço um cálculo. Então eu gasto R$1.000 para alcançar esses clientes, eu gasto talvez mais nesse processo, né? Eu preciso de, 100 clientes que fiquem interessados no meu negócio para eu apresentar uma proposta melhor, e desses 100 clientes eu fecho 10. Então no final o meu custo, por exemplo, por cliente está sendo R$50, um exemplo. E nesses R$50 o seu serviço você cobrou dele R$1.000, significa então que você está falando de 5%, né, o custo para alcançar esse cliente. Valeu a pena? Então eu vou finalizar por aqui, senão vai ficar extenso demais. Resumindo, você precisa ter uma direção na sua vida espiritual e ter uma direção na sua vida dos negócios. Por quê? Lembra de uma frase, gatinho da Alice? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, seja você, profissional cabeleireiro, dono de salão ou qualquer outro setor, entenda que para sair do ponto A, ponto B, nós temos que ter, além de toda a coragem de ir para o mar, de pegar esse navio como nosso veículo, o veículo no caso são as redes sociais, tá bom? Você colocar o combustível certo, você ouvir a voz. No mundo espiritual, a gente está falando de Deus. No mundo dos negócios, talvez ter um mentor, alguém que saiba fazer, tá bom? Além de tudo isso, é pôr em prática e perceber quando o navio está andando, se ele estiver indo para o caminho errado, a gente vai acertando ele. Isso com métricas, certo? Para chegar no resultado que nós queremos. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui, depois eu posso falar mais sobre isso. Se você quiser ajuda, me manda mensagem no inbox, que eu te dou algumas dicas sobre cursos online para você fazer, para você melhorar sobre isso. Ou então, eu posso te ajudar também aí, você fazer pelas redes sociais, alcançar mais clientes. Beleza? Então é isso. Espero sua mensagem, hein? Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau!